Muito boa noite, companheiros de reflexão. Hoje estou aqui para a gente tentar melhorar um pouquinho as nossas conversas anteriores aí, né? A gente falou de maneira meio geral de toda a crise que o mundo vem vivendo, de possíveis soluções ou de reflexões para soluções. E hoje eu queria tentar esclarecer um pouquinho o porquê daquelas reflexões anteriores, porquê daquela crítica de repente ao sistema econômico, né? Por que da crítica à falta de respeito, talvez, à vida humana, em detrimento da preocupação com a questão da produção e do consumo, né? A gente sabe bem que para viver nós precisamos dessa questão da dinâmica do trabalho, é óbvio, ninguém é tão infantil a ponto de pensar que isso não é importante. O trabalho é importante. Os trabalhadores, muito mais. E também, no outro momento, em algumas reflexões anteriores, eu falei da questão de que os empresários estão desesperados. É claro que eu reconheço que os empresários são trabalhadores, os empreendedores são trabalhadores, os donos de banco também são trabalhadores e por aí vai, né? E os políticos também são, os ministros e tudo mais. Mas a questão é uma questão de posição, é uma questão é uma luta entre posições, é uma luta entre classes, é uma luta entre lugares, é uma luta entre lugar de fala. É óbvio que se eu estou num mundo em que a questão econômica ela é que determina como a vida vai funcionar, é óbvio que no meio desse processo inteiro, os governos atrelados ao sistema financeiro internacional, eles têm uma certa intimidade entre eles, e a preocupação deles não é quem está embaixo, não é quem está trabalhando, porque quem está trabalhando é que está gerando essa riqueza, esse produto que eles se beneficiam de alguma maneira ali em cima, ou sempre, né? A questão é pensar o seguinte: se a humanidade inteira é ela que produz toda essa questão, então o problema não está na riqueza. Na riqueza o mundo tem. O problema está no jeito que a riqueza é distribuída, ou no jeito que a riqueza é usada. E, honestamente, a gente sabe que esse modelo de produção e consumo, esse modelo capitalista, ele está aí, dura há muito tempo aí na humanidade, ele está aí, tem funcionado, ok, ele ajuda, ele produz, ele gera riqueza, mas ele não distribui, ele não está, o sistema em si, ele não está preocupado com as camadas mais baixas, mais pobres, né? Não está preocupado com essa galera que está na base desse processo inteiro, né? A preocupação dele é do topo, do meio da pirâmide para cima. E engraçado que quem produz toda essa riqueza, é claro que todo mundo participa do processo, mas a grande fatia da pirâmide é de trabalhadores que estão aí todo dia na luta, na batalha. São estudantes como eu que trabalhava, fazia faculdade, cuidava da família e hoje me tornei professor e tento ensinar as pessoas que o mundo é um pouco diferente do que elas imaginam. Mas a questão para hoje aqui é pensar o seguinte: se a gente criou tanta condição para o mundo ser melhor, tanta tecnologia, capacidade de gerar alimento, de produzir alimento com mais rapidez, de gerar tecnologia na área da saúde, a questão da ciência evoluiu, a própria educação universitária, acadêmica, em nível mundial, ela melhorou muito. A pergunta é, por que o mundo então não distribui melhor essas coisas? Por que o mundo não utiliza tudo que ele conseguiu produzir e gerar até agora a favor de uma continuidade de uma vida mais equilibrada, de um respeito maior ao meio ambiente, de um respeito maior à pessoa humana, à dignidade humana? Se a gente tem condição de fazer isso, por que a gente não faz, né? E hoje eu quero deixar algumas questões aqui. Se existem pessoas, existem grupos, instituições nesse mundo que podem mudar a dinâmica da vida, por que não muda? E outra, se nós que estamos na base da pirâmide temos o mínimo de consciência de que nós é que geramos toda a riqueza do processo, por que a gente não luta um pouco mais, mesmo que de maneira pacífica, por alcançar um pedaço dessa fatia, desse bolo gigantesco aí que o mundo tem gerado?
E mais do que isso, né? Já que nós estamos numa crise em nível mundial, e de alguma maneira as pessoas que detêm o poder econômico, o poder político, o poder militar, o poder de mandar nas coisas, estão sentindo que o mundo realmente está vivendo uma situação complicada, que depois disso a gente possa pensar uma maneira de continuar vivendo de uma maneira um pouquinho mais honesta, mais verdadeira nesse planeta, né? Que a gente tem usado há tanto tempo, tem explorado há tanto tempo, tem destruído há tanto tempo, e que agora a gente pode, talvez, num momento futuro, depois que todo esse processo passar, tratar um pouco melhor o planeta, tratar um pouco melhor os trabalhadores, as pessoas que estão na base da pirâmide, tratar um pouco melhor a própria vida humana, já que nós nos dizemos tão racionais. Então, espero que vocês possam me ajudar a pensar. Por que a gente sabe o que pode fazer e não faz?